Introdução ao lúpus eritematoso sistêmico, ou LES. O lúpus constitui-se como um paradigma das desordens autoimunes, caracterizando-se por sua natureza crônica, multifatorial e pela potencialidade de afetar virtualmente qualquer órgão ou sistema. Sua fisiopatologia complexa e ainda não inteiramente solucionada envolve uma perda de tolerância imunológica, resultando na produção de autoanticorpos e na formação de imunocomplexos que desencadeiam um estado inflamatório sistêmico e dano tecidual difuso. Diante desse cenário, que impacta significativamente a qualidade de vida de milhões de indivíduos em escala global, a investigação científica avança de forma contínua na busca por novos alvos terapêuticos e compostos imunomoduladores. É nesse contexto que nosso trabalho se dedica a examinar uma molécula de considerável interesse na pesquisa imunometabólica, a demanose. O trabalho se objetiva, portanto, em explorar os mecanismos fisiopatológicos do LES e analisar, à luz de evidências científicas, o potencial terapêutico dessa exose, investigando seus efeitos modulatórios sobre a resposta imunológica. O lúpus é caracterizado pela produção descontrolada de autoanticorpos devido à desregulação complexa das células do sistema imunológico, como as células B, células de CD4 autorreativas e as células dendríticas. Essa desregulação gera uma inflamação sistêmica que atinge múltiplos órgãos, incluindo os rins, pele, articulações e o sistema nervoso central. Os sinais do lúpus variam muito, mas os mais frequentes são a fadiga intensa e inexplicável, dores, inchaço e rigidez nas articulações. Um marco característico é a erupção cutânea em forma de borboleta no rosto, sobre bochechas e nariz. Outros sintomas incluem febre, queda de cabelo, sensibilidade à luz solar, feridas na boca, no nariz, por exemplo, e dor no peito ao respirar. O lúpus pode inflamar órgãos vitais, como os rins, causando uma urina espumosa, pulmões e o coração. Neste momento, entra em cena um componente fundamental para nossa análise, a demanose. Quimicamente, ela é classificada como um epímero C2 da glicose, o que significa que possui uma estrutura molecular muito próxima à da glicose. O grande destaque dessa molécula reside em suas promissoras propriedades imunorreguladoras. É importante notar que essas capacidades não são apenas teóricas. A eficácia da demanose já foi amplamente demonstrada em diversos modelos experimentais voltados para outras doenças autoimunes graves e conhecidas, tendo como principais exemplos o diabetes mellitus tipo 1 e a artrite reumatoide. Mas a pergunta central que fica é: como que exatamente a demanose age no organismo? A resposta está na sua capacidade de interferir de maneira estratégica no metabolismo celular, atuando particularmente sobre as células TCD4. O processo se inicia quando a demanose se liga diretamente à molécula CD45. Através dessa interação específica, ela consegue diminuir significativamente a citotoxicidade natural dessas células. Além desse bloqueio direto, a demanose promove uma verdadeira reprogramação energética. Ela atua diminuindo a produção de energia via glicose e, simultaneamente, estimula e promove a oxidação de ácidos graxos. Essa mudança de combustível acaba criando um perfil metabólico muito específico, que está diretamente associado à indução de fenótipos supressores e, consequentemente, favorece a necessária expansão das células T reguladoras, essenciais para o equilíbrio imunológico. No contexto do lúpus eritematoso sistêmico, a demanose desempenha um papel fundamental ao promover o aumento da expressão do receptor de manose, conhecido como CD206. Esse receptor encontra-se presente na superfície das células apresentadoras de antígenos
especificadamente nas células dendríticas e nos macrófagos. Quando a demanose ativa esse receptor, ela induz um mecanismo regulador que mantém as células dendríticas em um estado imaturo. A preservação dessa imaturidade é essencial, pois reduz o processo inflamatório ao limitar drasticamente a capacidade dessas células de estimular e ativar as células TCD4 efetoras. Consequentemente, esse efeito imunossupressor gera uma reação em cadeia que também diminui a ativação das células B, localizadas nos centros germinativos. Vale ressaltar que essas células B são as responsáveis diretas pela produção de autoanticorpos, como o IgG e o anti-dsDNA, que serve como marcadores clínicos importantes para monitorar a atividade do lúpus. A disbiose da microbiota intestinal é um fator crucial, marcada por aumento relativo de bactérias gram-negativas, como as proteobactérias. Essas bactérias possuem estruturas de adesão, como a adesina FINH, localizada nas fímbrias do tipo 1, que funcionam como ganchos, usados para se prender às células do intestino. Esses ganchos reconhecem especificamente moléculas de manose presentes naturalmente no epitélio. A demanose atua justamente porque é uma molécula de manose livre. Ela engana essas adesinas, fazendo com que as bactérias se liguem à demanose em vez de aderirem ao tecido. Assim, interfere principalmente em bactérias gram-negativas que dependem desse sistema de adesão. Esses micro-organismos também possuem lipopolissacarídeos, que são componentes bacterianos potentes para estimular a inflamação, com isso ativando as células T, como as TH17, e as células B produtoras de autoanticorpos. Fatores como o uso de antibióticos orais podem alterar a microbiota e precipitar crises de LES, inclusive agravando a nefrite lúpica. A demanose pode contribuir para o controle da microbiota, especialmente no trato urinário. Ela reduz a ocorrência de infecções urinárias que são frequentes em pacientes imunocomprometidos, ao impedir que bactérias patogênicas como a Escherichia coli se fixem na parede da bexiga. Isso facilita a eliminação dessas bactérias pela urina sem matar as bactérias benéficas. Ao diminuir os episódios infecciosos e a inflamação associada a eles, a demanose pode contribuir indiretamente para aliviar a carga inflamatória sistêmica observada no lúpus. Além disso, seu uso apresenta menos efeitos colaterais do que os antibióticos, causando menos desequilíbrios na microbiota e favorecendo sua manutenção a longo prazo. O LES também atinge o sistema nervoso, causando manifestações neuropsiquiátricas que afetam a cognição, humor e o nível de consciência. A disfunção olfatória é um sintoma precoce que procede a alterações comportamentais similares à ansiedade e depressão. A patogênese ela envolve o aumento persistente de citocinas inflamatórias e a permeabilidade aumentada da barreira hematoencefálica. Observa-se a ativação de astrócitos e acúmulo de lipofucsina, que é um marcador de dano oxidativo em neurônios corticais e hipocampais, o que contribui diretamente para o sintoma neuropsiquiátrico. E para encerrar, vamos falar de uma curiosidade que muitos não imaginam. Você sabia que alguns parasitas podem reduzir a intensidade de doenças autoimunes como lúpus? Pois é, alguns parasitas, por exemplo os eumintos, como Schistosoma mansoni e Ascaris lumbricoides, desenvolveram mecanismos para acalmar o sistema imunológico, porque precisam viver por muito tempo dentro do hospedeiro sem serem expulsos. Esses parasitas estimulam respostas anti-inflamatórias porque induzem um perfil imune predominante TH2, estimulando citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13, e, ao mesmo tempo, ampliam populações de célula T regulatórias.
Também aumentam mediadores imunomoduladores como IL-10, TGF-beta, que reduzem a ativação de células B e a produção de citocinas.